Assalto e morte em Novo Hamburgo. Criminosos invadem prefeitura da cidade e roubam um malote de dinheiro. Na troca de tiros, um assaltante morreu. E você vai ver também. 94% dos porto-alegrenses admitem que usam o celular enquanto estão dirigindo. Em Porto Alegre, ato dos indignados reúne vários sindicatos em frente ao Palácio Piratini. Porto Alegre realiza neste sábado feira de descartes de equipamentos eletrônicos. Confira ainda a agenda cultural com as estreias nos cinemas e a previsão do tempo para o final de semana, agora no Ubra Notícias. Boa noite. Um assalto na prefeitura de Novo Hamburgo suspendeu as atividades nesta sexta-feira. Uma agência bancária funciona dentro do prédio. Houve troca de tiros entre os bandidos e os seguranças do carro forte, que chegavam com dinheiro do pagamento dos funcionários. Um assaltante morreu. As marcas de bala no carro forte e o vidro estilhaçado na porta de entrada indicavam o tamanho do tiroteio que aconteceu na frente da prefeitura. No começo da tarde, funcionários ainda davam notícias aos parentes preocupados e o corpo de um dos ladrões, morto na troca de tiros, continuava no saguão de entrada do prédio. A ação ousada dos assaltantes surpreendeu quem estava no local. Encapuçados, com colete de prova de bala, com 3 metralhadoras, e renderam, anunciando que era um assalto, e começaram a lutar corporalmente com o pessoal da segurança, né, que estava chegando com o malote. E nesse momento eles gritavam, larga, 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 e começou o tiroteio. Começou o tiroteio, eu me abaixei, né, aquilo começou, era muito tiro. Esse homem afirmou que um dos bandidos já estava previamente posicionado dentro da prefeitura. Esse que está morto, esse marginal que está morto, não é nenhum desses que eu vi. Esse marginal que estava morto, ele estava 15 minutos antes, 20 minutos antes, sentado no sofá da recepção da prefeitura, aguardando, a gente vai imaginar que é ladrão. Os bandidos fugiram em 2 carros, com pelo menos um malote de dinheiro. A Polícia Civil disse que se tratava de um grupo preparado e experiente. O delegado responsável afirmou que as consequências poderiam ter sido piores. Mas não se preocupa assim pelo armamento utilizado. Assim, eu acho que pelo cenário ali morreu pouca gente, era para ter sido mais gente ferida, porque foi efetuado inúmeros disparos, né, pelos criminosos especialmente. Então tudo era para ter mais gente ferida nesse assalto e teve pouca gente. O secretário de Defesa do município afirmou que vão ser realizadas mudanças em relação à rotina bancária no prédio. Vamos repensar a questão da segurança aqui, vamos conversar com a agência bancária, tratar de encontrar horários alternativos, abastecer os caixas do banco e também instalação de portas de metal. O expediente na prefeitura será retomado na segunda-feira, às 9 da manhã. Recolher mais de 30 toneladas de lixo eletrônico. Esta é a previsão da terceira feira de descarte de equipamentos que acontece neste sábado na usina do gasômetro em Porto Alegre. Gabriel possui vários equipamentos digitais e acessórios de informática que estão obsoletos ou sem uso. O estudante de arquitetura vai aproveitar a realização da campanha para doar o material que está ocupando espaço na casa dele. A gente não usa mais por diversos motivos, ou eles estão obsoletos no sentido tecnológico para as nossas necessidades, ou estão estragados, a maioria deles, nesse caso, está estragada. São esses materiais que estão aqui na mesa, que a gente vai descartar amanhã na feira, sim. Ele sabe da importância de se fazer o descarte correto da sucata eletrônica. Esses materiais eletrônicos, eles têm metais pesados, têm muitos elementos que podem ser extremamente poluentes. Sem contar também que, a gente tem bichos de estimação e sempre é algo que me dói ver quando eu vejo uma foto de algum bicho que se prendeu em alguma lata, em alguma coisa. E esses equipamentos, eles têm muitos desses cantos no qual alguns bichos podem se prender e se machucar. É com o foco de conscientização ambiental que acontece amanhã a terceira edição da Feira de Descarte de Equipamentos Eletrônicos, no estacionamento da usina do gasômetro, na capital. Hoje pela manhã ainda estava sendo instalada a estrutura do evento, que pretende arrecadar 30 toneladas de lixo composto por material tecnológico, como impressoras, computadores, baterias e celulares. Tu pode ter 2 alternativas de fazer o descarte. Pode levar o equipamento de carro, um sistema de drive-thru vai estar disponível, então a pessoa assim, é confortável, né? A pessoa pode chegar lá simplesmente deixar os seus equipamentos, se estiver chovendo não tem problema, e a gente vai se encarregar de todo o resto.
Caso contrário, a pessoa pode ficar lá e aprender um pouco mais como que funciona esse ciclo do resíduo tecnológico. Então, a gente vai estar com diversas atrações e novidades lá. Uma delas é um robô de 2 metros, feito de resíduos tecnológicos. Nenhuma cidade brasileira possui ainda uma usina de reciclagem de componentes eletrônicos. O resíduo tecnológico é enviado a São Paulo, onde é feita uma triagem e o material é vendido para a Europa. Os municípios deixam de ganhar ao não realizar esse processamento. Hoje existem, por exemplo, materiais que são preciosos e que a gente, da placa do computador, por exemplo, e que não são utilizados. Então, o que a gente precisa é que as pessoas percebam, os empresários percebam que isso é economicamente viável, achar uma solução para que isso seja feito, então a criação de uma usina. A feira de descarte vai funcionar das 9 da manhã às 6 da tarde. Os agentes de trânsito da capital já aplicaram este ano mais de 33 mil multas a motoristas que estavam usando o celular enquanto dirigiam. Um ato que parece inofensivo, mas que representa perigo. Seu Fernando acha que falar ao celular tira a concentração do motorista. Eu não falo com o celular quando estou na direção. Eu espero chegar no local para... não falo. Os outros condutores concordam. Usar o telefone enquanto estiver dirigindo não é seguro. Às vezes ele toca, tu desliga ele que o pessoal já sabe, né? Daí tu volta, mas me desconcentra bastante, sim. Mesmo assim, muita gente ainda deixa de cumprir a lei. No ranking por infrações da EPTC, falar ao telefone enquanto dirige é o 7º motivo que mais gera multas. Fica atrás apenas de autuações como excesso de velocidade, avançar sinal vermelho ou trafegar sem cinto de segurança. Também não é permitido falar ao celular pelo fone de ouvido ou pelo viva-voz do próprio aparelho. Apenas é possível usar o equipamento de Bluetooth em que o áudio do telefone sai nas caixas de som do veículo. É um número alto, as pessoas ainda não se conscientizaram que o uso do celular, no momento que está na direção, ele causa essa distração e muitas vezes, na distração, ele pode sim se envolver num acidente. O pedestre acaba sendo atropelado por alguém que estava distraído no celular e muitas vezes nem viu o próprio pedestre. A psicóloga Amanda Balbinot fez a tese de doutorado sobre o comportamento dos motoristas ao volante. Na pesquisa realizada em Porto Alegre, 44% dos condutores assumiram que usam o celular enquanto dirigem. Ela desenvolveu um simulador para avaliar a postura ao volante. A psicóloga constatou que o simples toque do telefone faz com que os motoristas acelerem de forma inconsciente. Além disso, enquanto as pessoas estão falando, perdem a visão periférica e se concentram apenas no que está à frente. Ela está com a mobilidade, a parte motora comprometida. Mas nesse estudo eles colocaram fones de ouvido. E com o fone, a pessoa tende a fixar a atenção em um ponto, né? Então, enquanto ela está conversando, ela perde essa visão periférica, então ela fica atenta a um ponto e ela acaba se distraindo para todos os estímulos que a gente tem no trânsito. Se é alguém atravessando, alguém cruzando, ou até mesmo um sinal fechando. Escrever uma mensagem é ainda pior, porque o motorista retira toda a atenção do trânsito para redigir o texto. 1 ou 2 segundos de desatenção já são suficientes para provocar um acidente. Motoramente, porque tu tá com uma mão, e também visualmente e cognitivamente, porque tu tá pensando na mensagem. Então, é muito comprometedor tu tá passando mensagem de celular no trânsito e dirigindo, né? No trânsito, vale seguir a dica de Moisés. Eu evito estar com ele ligado. Tá? E se toca, eu procuro procurar um lugar que eu possa estacionar até para evitar uma multa, né? Que ninguém gosta de gastar dinheiro à toa, né? A seguir, CEPERS protesta no centro da capital. E ainda sábado chuvoso no Rio Grande do Sul. Confira a previsão do tempo depois do intervalo. Estudantes aprovados no Enem e selecionados através do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, têm até o dia 9 de julho para realizar a matrícula direto na instituição de ensino superior escolhida. As matrículas da segunda chamada acontecem nos dias 17 e 18 de julho.